Há 5 minutos, uma informação surpreendente abalou o mundo. Donald Trump finalmente fez contato com Vladimir Putin, numa ação que parecia saída de um roteiro de conflito global. Mas o que realmente aconteceu naquele momento? Uma reunião secreta com fórmulas ocultas, protocolos de alta tensão e decisões que poderiam mudar o destino de várias nações. Será que essa conversa foi apenas o começo de uma nova guerra, ou uma chance de paz? Tudo começou com um encontro misterioso, longe dos olhares públicos. Trump, sem pressa, saiu de um local desconhecido, uma sala escondida de um projeto secreto. A atmosfera era carregada de silêncio pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Sons de passos e o zumbido de aparelhos avançados preenchiam o espaço enquanto ele se aproximava de Putin com uma expressão séria, quase desesperada. O que eles conversaram ali? Palavras cortadas por silêncio. Uma troca de olhares que carregava o peso do mundo. De repente, uma pausa. A tensão quase podre do ambiente era palpável. Trump parecia avaliar cada gesto de Putin, enquanto uma sensação de medo e expectativa pairava no ar. As mãos de Trump tremiam levemente, um sinal de que algo importante estava por acontecer. Uma discussão rápida tensa, onde cada palavra tinha o peso de uma bomba prestes a explodir. Ele tentou pressionar, mas o silêncio se impôs. Não havia espaço para improviso. Era preciso ser preciso, estratégico. E então veio a decisão. Uma troca de mensagens em code, sinais invisíveis que só os mais atentos poderiam entender. Putin, calmo porém fixo, respondeu com um olhar frio. A sala parecia congelada. Finalmente, uma frase sussurrada, é hora. Uma ameaça velada, uma promessa de ações que poderiam tirar o mundo do eixo. O que esses dois líderes planejam? Uma guerra iminente ou uma negociação de última hora? No centro do mistério, uma pergunta ardente. Qual será o próximo capítulo dessa história? O mundo observa em silêncio, segurando a respiração. Cada movimento, cada palavra dita ou não dita, pode transformar tudo o que conhecemos. As mãos trêmulas, o ar carregado, o silêncio ensurdecedor, tudo aponta para uma única coisa. O tempo acabou. Agora, o que vem a seguir? O futuro está nas mãos desses dois poderosos líderes, e ninguém sabe ao certo qual será o desfecho. Prepare-se para uma reviravolta dramática porque o que foi revelado neste encontro secreto pode mudar tudo. Um segredo guardado a 7 chaves, uma jogada de mestre ou um golpe fatal na paz mundial. Quem sairá vencedor? Quem será vencido? O mundo precisa de respostas, e elas podem estar mais próximas do que imaginamos. Fique atento, porque a história ainda não terminou. No momento crítico de tensões globais, uma decisão silenciosa, mas carregada de peso foi tomada. Um líder determinou sua postura, enquanto seus adversários tentavam entender os limites do confronto. Nesse cenário, a dinâmica de poder, diplomacia e ameaças veladas se mesclam em uma dança tensa e imprevisível. Mas qual será o próximo passo? A paz ou uma crise irreversível se aproxima? Tudo começou com uma decisão que mudou o jogo. Um líder planejava sua estratégia, enquanto seus oponentes aguardavam o momento certo. Uma reunião crucial cheia de olhares fixos, sons abafados e o peso da responsabilidade. Em meio ao silêncio tenso, um movimento inesperado. A tensão crescia a cada segundo, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Será que eles terão coragem de avançar? Neste clima carregado, estratégias foram traçadas em sombras. Promessas veladas, palavras cortantes, uma batalha invisível de nervos. Ao redor, o cheiro de petróleo e metal se mistura a uma sensação de urgência. Os dedos coçam, a respiração fica curta. Cada gesto pode desencadear um desfecho dramático. Até onde eles irão? A questão paira no ar, impossível de ignorar, enquanto o mundo observa, esperando um passo decisivo. E então Vladimir falou com um tom firme, mas cauteloso. Sua voz ecoou na sala, carregada de determinação. Sem rodeios, ele deixou claro que não tinha intenção de interferir de forma desmedida, que não buscava conflitos irreparáveis, mas sim uma solução. Sua mensagem foi nítida: não queremos sangue. Não marginalizamos famílias. Nosso objetivo é evitar uma guerra total. Um silêncio pesou ainda mais após suas palavras. O que realmente planejaria a outra parte? A resposta vem com um sussurro, uma aposta em que o mundo aguardava ansioso por um sinal de mudança. No entanto, a tensão não diminuiu. Cada movimento, cada palavra parecia uma peça de um jogo perigoso onde o tempo era o inimigo. Vladimir expressou um receio silencioso, o reconhecimento de que tudo poderia escalar descontroladamente. O medo de que o próximo passo fosse um ponto de inflexão sem volta. Afinal, um passo errado pode ativar uma cadeia de eventos irreversíveis. Mas qual será o desfecho? Eles estão realmente prontos para o que virá a seguir? O silêncio na sala de estudo. A hora de decidir é agora e o mundo observa, apreensivo, esperando o que está por vir.
Naquele momento de silêncio tenso, Vladimir Putin parecia calcular cada movimento, cada palavra. A pausa era quase uma arma poderosa, uma espera carregada de significado. O ar pesava como se o próprio clima estivesse em suspense, aguardando o próximo desfecho. Putin não se apressou, não anunciou uma decisão. Em vez disso, deixou que a tensão se construísse quase até o limite, provocando uma sensação de que tudo poderia mudar a qualquer instante. Logo após, uma voz sussurrante rompeu o silêncio, carregada de uma calma sinistra. Ele não falou de forma direta, mas suas palavras eram como faca, rápidas, precisas. Uma troca de olhares carregada de intenções ocultas. Notamos que apesar do silêncio, seus gestos transmitiam força, controle absoluto. E aquela frase enigmática e cortante deixou claro, o verdadeiro poder não se manifesta no ruído, mas na capacidade de influenciar sem precisar falar. Você consegue sentir o peso daquele momento? Cada palavra, cada gesto, parecia ecoar uma mensagem que ia muito além da superfície. No fundo, era uma reafirmação. Ali, o silêncio fala mais do que qualquer discurso. A tensão aumentava a cada segundo, as mãos tremiam de quem assistia, e o cheiro de tensão preenchia o ambiente. Uma decisão crucial estava por vir, e o mistério do que aconteceria mandava um recado ameaçador. Tudo pode mudar, e nada será como antes. E você consegue adivinhar qual será o próximo passo? O que pode acontecer quando os líderes chegam ao ponto de ruptura, numa conversa que parece estar além do alcance da compreensão humana? O desfecho dessa história pode sacudir o mundo inteiro. Você está preparado para o que vem a seguir? Tudo começou com uma aura de silêncio pesado. Uma pausa marcada pelo peso de uma decisão que abalou o mundo. Nesse instante, as tensões na sala se tornaram quase palpáveis, com sons abafados ao fundo e um cheiro de nervosismo no ar. Donald Trump, calmamente, olhou nos olhos de Vladimir Putin, como se fosse uma partida de xadrez prestes a atingir seu movimento final. Mas quem realmente controla o jogo? Quem é o protagonista nesta jogada de poder? E por que essa conversa parece uma batalha de titãs à beira de um colapso iminente? De repente, uma reviravolta inesperada. Trump, com uma expressão que misturava confiança e desafio, colocou a carta mais surpreendente na mesa. Ele propôs um movimento audacioso, um risco calculado que poderia mudar tudo. Ele falou em uma estratégia que parecia saída de um plano de mestre, deixando Putin intrigado e a audiência em suspense. Mas será que essa jogada foi deliberada ou uma tentativa desesperada? Você consegue sentir a eletricidade no ambiente, como se o próprio ar estivesse carregado de possibilidades. E aí veio a grande questão. Será que Trump realmente vai apostar tudo nesta manobra? Enquanto o mundo assiste, uma dúvida se instala. Essa iniciativa pode ser o gatilho para uma nova era de tensões ou o início de uma paz incerta? E por que, enquanto tudo isso acontece, Zelensky ainda não se posicionou? De onde vem essa coragem, essa vontade de desafiar todo um sistema? O que há por trás dos olhos de quem decide dar o próximo passo nesta partida de alto risco? O silêncio voltou mais carregado que nunca. Trump, como quem já percebeu o peso de suas palavras, se recolheu. Esperando. Ele sabia que a próxima jogada definiria seu destino e o futuro de milhões. No entanto, uma dúvida persiste. Será que essa pausa significa hesitação ou estratégia? O que acontece quando um líder verdadeiro entende que chegou sua hora de se mostrar? Prepare-se, pois o derradeiro movimento ainda está por vir, e o mundo inteiro aguarda, sem saber o que esperar nesta partida de xadrez global que pode mudar tudo para sempre. Tudo começou com uma questão intrigante. Até onde Donald Trump estaria disposto a ir para assegurar seus interesses? Logo após uma conversa tensa, perguntas chocantes surgem no ar. Será que ele realmente consegue manipular toda uma crise global apenas com palavras? As respostas estão escondidas nas entrelinhas, numa jogada de mestre ou de puro risco. Mas o que veio a seguir deixou o mundo perplexo. Uma decisão inesperada que mudaria tudo. Na manhã seguinte, em meio a uma atmosfera carregada de tensão, Trump se mostrou mais calmo, mas seus movimentos eram calculados. Uma pausa, silêncio absoluto, como se o ar estivesse pesado de segredos. Sabe aquele cheiro de papel queimando? Era o que se percebia na sala enquanto ele escutava as bombas de notícias na televisão, com um olhar que parecia desenhar um futuro incerto. Cada palavra que pronunciava parecia uma peça de xadrez movendo-se lentamente, quase invisível. Ele então falou sobre alianças, estratégias e promessas. Você acha mesmo que tudo será resolvido com palavras? O que ele realmente quer esconder? As mãos de Trump estavam ocupadas, talvez com um documento ou um dispositivo que ninguém podia ver direito, como um símbolo de algo maior. Uma cabine de comando invisível, onde cada movimento poderia desencadear uma reviravolta inesperada. E enquanto sua voz ressoava, uma pergunta ganhou força. Qual será o próximo passo?
Ele prometeu tudo, mas o que ele planeja de fato? Um acordo de paz? Ou uma outra jogada de xadrez, movendo milhões de vidas numa aposta arriscada? A resposta está no ar. Como o som distante de um avião que corta o céu turvo. Carregado de intenção. De repente, uma mensagem súbita interrompe tudo, um sinal de que a próxima fase está por vir, aparentemente silenciosa, mas carregada de impacto. Quem realmente está no controle? Donald Trump? Vladimir Putin? Ou alguém mais que observa cada movimento de perto? Entre ameaças e promessas, o mundo se pergunta, estamos à beira de um novo capítulo ou de uma armadilha silenciosa? Tudo se resume a uma coisa: o que acontecerá nos próximos minutos? Qual será o preço na balança do poder? As portas para a paz ou para a guerra estão se fechando lentamente, e o que se decide agora pode definir o destino de nações. Uma coisa é certa, essa história ainda reserva surpresas inimagináveis. E você está preparado para o que vem por aí? Imagine uma cena tensa, onde uma sala silenciosa é interrompida apenas pelos sons baixos de sussurros e o arrastar de cadeiras. O ambiente está carregado de uma energia pesada, como se o ar mesmo estivesse colado à pele. A conversa gira em torno de um movimento estratégico, uma jogada que poderia mudar tudo, ou destruir tudo. Você consegue sentir a tensão? A decisão que está prestes a ser tomada poderia ser o ponto de ruptura entre paz ou conflito devastador. Mas o que realmente está em jogo? Prepare-se para descobrir uma reviravolta surpreendente que deixará você sem fôlego. O palco está montado. Nos bastidores, um jogo de xadrez onde cada peça é uma ameaça e cada movimento é uma aposta na própria sobrevivência. O protagonista mostra um local onde as cartas já estão expostas, revelando suas jogadas secretas, enquanto o adversário analisa cada detalhe com olhos atentos. Essa estratégia não é comum, é uma manobra inteligente, uma tentativa de manter o controle diante do caos. Mas afinal, quem está jogando com quem? E qual será o próximo passo? A tensão aumenta. Os argumentos se intensificam, os sons se confundem. Um silêncio pesado toma conta enquanto os dedos tocam a mesa, preparando o próximo movimento. A questão que paira no ar é: até onde essa disputa pode chegar? As palavras trocadas carregam um peso visceral. Uma pergunta crucial ecoa na cabeça. Será que essa manobra esconderá uma armadilha mortal? E mais importante, qual será o desfecho final? Você está pronto para descobrir, antes que seja tarde demais? No meio desse jogo de poder, um comentário é feito, quase como um sussurro de advertência. A resposta surge carregada de intenção. Uma combinação de fatos, cifras e estratégias que revelam a verdadeira essência do conflito. É aqui que tudo começa a se encaixar. O que antes parecia uma simples disputa, agora se revela como uma batalha de gigantes. Cada movimento traz um risco colossal, cada decisão pode ser fatal. Mas quem realmente está por trás de tudo isso? E qual será o resultado dessa guerra silenciosa? A resposta está à sua espera. Depois de uma série de perguntas repetitivas e confusas, algo inesperado acontece. Uma sensação de inquietação toma conta do ambiente. Parece que tudo está prestes a mudar radicalmente. Mas qual é o verdadeiro significado por trás de tanta confusão? Será que estamos diante de uma simples distração ou de uma jogada estratégica que pode redefinir o cenário mundial? Naquele momento, uma explosão silenciosa de informações surge na tela. Sons de sirenes e passos apressados ecoam na nossa mente. Tensão no ar, enquanto tudo parece se encaixar numa trama mais complexa do que pensávamos. O que realmente se esconde por trás dessa confusão toda? O que acontece quando lideranças de peso, como Trump e Putin, entram numa disputa silenciosa de poder? As respostas parecem ocultas nas sombras, onde palavras e ações se misturam numa dança tensa. Cada movimento, cada decisão, pode desencadear uma cadeia de eventos inesperados. E aí, você percebe que essa história pode parecer uma repetição de conflitos antigos, mas com uma reviravolta que ninguém esperava? A verdade está sempre na sombra, escondida por trás do barulho. Você consegue enxergar o que está por vir? Essa tentação de descobrir o próximo capítulo é irresistível. Afinal, quem está jogando e quem está sendo jogado? As respostas estão ali, só esperando para serem reveladas. Mas até lá, tudo permanece numa espécie de suspense, enquanto as peças do grande tabuleiro se movem, silenciosamente, rumo a um desfecho que pode transformar tudo o que conhecemos. Se você achava que já tinha visto de tudo, prepare-se. O próximo movimento pode ser o mais surpreendente de todos. E você está pronto para entender o que está realmente acontecendo por trás das cortinas? Recentemente, uma tensão inédita tomou conta do cenário mundial. O clima ficou pesado, como uma nuvem escura que cobre tudo. E você já se perguntou,
Será que estamos à beira de um confronto devastador? Os bastidores dessa história revelam uma disputa silenciosa, cheia de reviravoltas inesperadas. Prepare-se para uma narrativa que vai te prender do começo ao fim. Tudo começou com uma conversa entre líderes que parecia inofensiva. Mas por dentro, uma guerra de palavras e intenções fervia. Uma batalha de diplomacia que mais parecia uma partida de xadrez mortal. Donald Trump, com sua calma quase sobrenatural, enfrentava Vladimir Putin, que escondia uma força silenciosa por trás de um olhar penetrante. O som de respirações tensas ecoava na sala fechada, enquanto sussurros de ameaças veladas circulavam entre os envolvidos. Será que alguém saiu vitorioso dessa? No centro de tudo, um segredo que poderia mudar os rumos do mundo. Toda a esperança repousava nos gestos mais sutis, nos olhares que trocavam palavras não ditas. Trump, com seu sorriso enigmático, sabia que a hora de agir tinha chegado. Putin, por sua vez, mantinha uma postura que intimidava até os mais ousados. O que eles estavam realmente tramando? Quais as forças ocultas por trás dessa cortina de fumaça? O suspense fica no ar, enquanto o destino se decide a cada segundo. De repente, uma informação surpreendente que ninguém esperava. Uma revelação que poderia desestabilizar a paz mundial. O que aconteceu nos bastidores que deixou todos boquiabertos? Será que uma decisão de última hora vai desencadear uma cadeia de eventos imprevisíveis? O impacto disso pode ser devastador, ou uma oportunidade de recomeço. Você consegue imaginar o que está por vir? A resposta pode estar naquele instante que parece invisível aos olhos comuns. E o que vem a seguir? À medida que cada líder analisa seus passos, o clima se torna mais tenso. As cartas estão na mesa, mas o jogo ainda não terminou. Uma estratégia ousada pode ser a última esperança ou a sentença final de uma história que parecia controlada. A cada momento, uma nova peça entra no tabuleiro, mudando tudo novamente. Será que o mundo está realmente preparado para o que pode acontecer? A resposta está escondida no silêncio perplexo que paira sobre eles. Prepare-se, pois essa história promete reescrever a história da humanidade. No mundo atual, as tensões crescem a cada segundo. Você sente a pressão no ar, o silêncio pesado de uma crise que parece insuportável. Afinal, o que acontece quando um líder ousa desafiar a ordem global? Uma conversa tensa, carregada de conflitos e reviravoltas imprevisíveis, está prestes a mudar tudo. Há apenas 5 minutos, uma notícia de última hora que parece saída de um filme de ação. Donald Trump, na sua ousadia, resolveu fazer uma jogada arriscada com Vladimir Putin. Uma manobra que abalou os alicerces do poder internacional. Dizem que Trump desembarcou na Rússia com uma missão secreta, um encontro que parecia impossível até há pouco tempo. E o que ele revelou nesse encontro? Segredos que podem transformar o cenário mundial de cabeça para baixo. Imagine o som de passos pesados, o cheiro de pó de café e o frio na espinha enquanto os dois líderes se encaram na sala de reuniões silenciosa. Você consegue sentir a tensão? Cada palavra trocada, cada gesto silencioso, movimenta uma crise que pode explodir a qualquer momento. O que foi que Trump falou? Como Putin reagiu? As respostas podem mudar o destino de bilhões de pessoas. Em um momento crucial, Trump fez uma declaração inesperada. Uma frase que deixou o mundo inteiro em suspense. Você precisa acabar com isso, ou tudo vai acabar para você. Essas palavras carregam uma ameaça velada, uma mensagem que reverbera em cada ouvido ao redor do planeta. E o que Vladimir Putin fez? Como ele respondeu? Será que essa conversa secreta vai desencadear uma guerra total ou uma reviravolta surpreendente na política mundial? Os rumores dizem que após a reunião, Trump saiu com uma expressão de vitória ou derrota. Nenhum de nós sabe ao certo. Mas uma coisa é clara, a crise está crescendo. E as próximas horas podem definir o futuro de uma nação. O que você faria se estivesse no lugar deles? Como reagiria diante de uma proposta que pode mudar tudo? A história ainda está sendo escrita. Cada segundo conta. Um movimento errado pode levar à calamidade, enquanto uma decisão certa pode salvar o mundo de uma guerra devastadora. Qual será o próximo capítulo dessa história? Será que uma palavra, um gesto ou uma decisão trará paz ou destruição? Prepare-se para uma jornada de emoções intensas, porque o que está por vir pode ser mais surpreendente do que você imagina. No palco global, uma cena que desafia a lógica, uma coreografia de tensões e reviravoltas inesperadas. Há poucos minutos, um evento que parecia impossível se tornará realidade. Donald Trump finalmente se encontrou com Vladimir Putin, num encontro que vai impactar o mundo inteiro. O que aconteceu naquele momento? Como uma conversa tão tensa pode transformar o futuro de várias nações? Prepare-se para uma narrativa de tirar o fôlego, repleta de segredos guardados a 7 chaves, traições e surpresas que vão te deixar boquiaberto.
Tudo começou com uma tensão palpável. Os sons do silêncio obsessivo no ar, a pressão de uma sala cheia de olhares atentos, e um cheiro de adrenalina no ambiente. Trump, com um ar de determinação, tentou manter a compostura, enquanto Putin, com uma expressão enigmática, parecia calcular cada movimento. De repente, uma pausa longa, quase uma eternidade. E então o silêncio foi quebrado por uma frase que ecoaria por gerações. Você precisa parar isso agora. Imagina o impacto dessa declaração. Um momento que poderia definir um novo capítulo na história mundial. E o que veio a seguir? Uma conversa que pareceu uma dança de palavras, um jogo de xadrez emocional, onde cada movimento poderia desencadear uma crise global ou uma paz inesperada. Como eles reagiram? Quais segredos saíram daquela reunião? Segredos que ameaçam mudar tudo o que você pensa sobre poder, diplomacia e lideranças mundiais. Mas a verdade é mais complexa do que aparenta. Dentro daquela sala, estratégias secretas foram trocadas por sussurros carregados de tensão. Vladimir Putin, com um sorriso quase imperceptível, mostrou-se sereno. Donald Trump, com sua usual confiança, tentou disfarçar a inquietação. No fundo, ambos sabiam que aquele momento seria decisivo. Mas o que eles estavam realmente planejando? Uma guerra sombria ou uma trégua histórica? A resposta está escondida nas entrelinhas de um diálogo que pode ser o ponto de virada de toda a história mundial. Nos bastidores há um invólucro de mistério. O conteúdo da conversa foi além do que qualquer um pode imaginar. Relatórios confidenciais vazaram indicando que por detrás das câmeras, algo mais sombrio está acontecendo. Enquanto isso, na esfera pública, as apostas aumentam. Como será o amanhã? Que reviravolta ainda nos espera? Se você acha que tudo acabou ali, prepare-se, porque a próxima jogada pode ser devastadora. Vladimir Putin pode ter um jogo de cintura, mas até onde Donald Trump está disposto a ir? Quem realmente manipula os fios do poder? E o mais assustador, qual será o impacto dessa reunião na sua vida? É hora de ficar atento, porque o maior segredo está prestes a vir à tona. Essa história é só o começo de uma trama que vai te prender do início ao fim. Prepare-se, pois o mundo nunca mais será o mesmo depois do que aconteceu naquele dia. E você está preparado para descobrir a verdade? Na parte anterior, o diplomata sugeria que a reunião seria como uma pausa inesperada. Putin revelou que já antecipava reviravoltas maiores, mas sem atrasos desnecessários. Suas palavras vieram com calma absoluta, sem traços de dúvida. Ele elogiou a economia vigorosa de Donald, reconhecendo nele um ator excepcional no palco global. 5 minutos após a notícia chocante circular, Donald Trump finalmente confraternizou com Vladimir Putin no refúgio isolado da Dasha, para um dia de imóveis que ele passaria hospedado ali, sob um protocolo de choque diplomático. Dentro disso, ele executou um plano logo após seu casamento triunfante. O momento em que Zelensky deixaria de existir. O momento em que o mundo veria mandar Zelensky cumprir uma profecia em um dia. O que ele declarou para Putin, após o encontro com Trump, em um dia singular. O que ele construiu no Brasil. Você precisa terminar. Você vai ser realmente capturado. Inscrevam-se no nosso canal para descobrir a verdade chocante que ninguém ousa contar. Hoje foi 28 de abril de 2025. O dia em que o calendário virou imprevisível, marcando o dia 3. O vento uivava contra as muralhas, enquanto o céu carregado prometia tensão elétrica. O dinheiro era o exército. Donald Trump não lidava com riquezas capitalistas, nem com câmeras invasivas. Ele visava outro território, o homem de tubas, iagos e protocolos fotográficos, onde não precisava jogar jogos. Peijaques navais, espalhados em Odessa. O bebê não agitava, em um pogo chique, mas após massacres, atraiu a atenção, demandando um estado débil da jihad, que volta a agir. Quando começou a falar dessa forma, o som de brindes ecoava com um ruído de pés tramando há dias. O telefone tocou antes, um apito estridente da quarentena. E após uma visita, hospedaram-se em um hotel luxuoso, saindo de uma festa ruidosa sobre a jihad. O ruído da multidão, o tom de cores vibrantes. O que se derramou no chão, de sangue espesso e metálico. Naquela noite, o evento impactou. O debate maior ocorreu na hipótese hipotética física e realista. O homem entrou na batalha, e o que restou na água, foi o pó vermelho de guerra. Trump Snow. Tudo seria muito rápido para improvisar. Então, não improvise. Ele não conseguiu pressionar na bênção. Pausa. Uma pausa que o homem não controlava, argumentando posições desesperadas. O dia todo, ele não teve nenhuma visão para enxergar sua membrana, só pela forma de poder alcançar proteção, que precisava ser ausente. Trazendo sessões e elucidando a decisão sobre a instituição, que não é a Tigrop. Ele não usou a política. Naquele exato momento, ele usou o partido. Sobre sua decisão de ter chamado
O senhor agora precisava ser cola de Albânia. Até o volteio, do Câmara, do Conselho, da tentativa de agir com alguém como Trump, perfeitamente entendia, quase sem precedente na diplomacia. Esse foi o rastro de sangue e ritual diplomático. Esse foi o controle de uma parte. Quando os líderes se mudaram para a reunião, Trump explicou. Na verdade, até a expansão entre continentes exigia uma saída de sangue. Vladimir disse que ele não atrapalharia famílias, nem POV, nem irmãos. Zelensky apenas o que ocorreu, vai para um dia com meu plano. 20 pontos. Europa aguardará. O país aguardará. Honestamente, o mundo espera o Brasil, para realmente salvar a economia europeia e dos Estados Unidos. Você também parará no estupro. Ele falou igual, mas o tempo todo, o mundo falou. Não é uma versão da preocupação, não é uma abstenção, conscientização, como uma espécie de troca. Isso está conosco, que quando dizem, começar a falar em uma opção para opção. E se não acham que isso será precedido para se defender. Trump não levou o voto. Ele não fez o faz, para dar a sobredose de uma forma. Ele formou o âmbito. Zelensky, Europa, segurança, credenciamento. Tudo isso foi uma regulação legítima, que o Brasil decidirá reagir. Ele não falou de inocente. Ele falou que isso não devia ser ele. Não, ele não deve ser. E naquele conflito, que atingiu em muito tempo, mexendo com o plano. Ele não deu tempo como processo. Ele deu tempo como resultado. Vladimir prosseguiu com pouco medo. Você percebe que esse reconhecimento não é aberto. Melhor, se formos decidir agora, o que veremos, como tudo ficará mais. Ele é Malchik, e nesta pausa, não é agredido na academia, por isso. A primeira vez, a conversa com a infusão, que palavras aparecem sem serem vazias, mas apoiaram em algo aberto. A antiga ponta não foi para a verdade. Não porque disse uma palavra, pois deu sua mente. Quando disse, voz era com medo, rosto com imprecação. Donald com o que disse, também com formação. Já discutimos isso, convão corrigir. Nós precisamos muito. Golucinei nem panechar o Evo. Ele falou que, como se dizia nós, assegurando que já embaralhou nestes estrangeiros. Não entendi. Fiquei com isso. Já paro com os estupros. E você sabe disso. Você vê realmente na esquerda. Eles não podem ignorar como se alguém não queria. Trumpese, tan. Ele esperou o protido, mas não esperou o pré-mato. Se não precisamos nos perguntar, agora com o mundo. Provou Putin. Precisamos de outros métodos, não é o agrosa. Essa é a constatação da história. E aqui, ele fez o que mudou o tom da conversa. Você não é Biden. Donald, você é mais logística. Você percebe que o Gazerezi Zelensky não é. Todos os cartões são nós. Esta é uma frase que não fazia voz, que não era bravata. Era direita por isso. Como a pessoa fala na música, não envelhece em japonês. O Trump conheceu. Era que o telefone era ao mesmo tempo. Mas não era um escuro, e não estava voltando. Ele não era linda. Esse malão foi o primeiro signo que a iniciativa começou. A começar. Por isso, não é legal porque ela receitou a um paradeiro. O tempo estava muito escrito. Tataginho que depois disso a putena, fosse uma Noelova e vites a sua presença. Era obrigada. Por isso, pausa e usem as pessoas que ainda não são argumentos. E a vésima é o passado, já dizendo. Donald Trump, medelinho, apostei o crescido ao globo, colocou o ladrão na pata lacuna, o maior palco, o máquina na próvel, o coja apagado. Isso foi um movimento de uma pessoa, que quando me deixei o ritmo, mas agora, o constatil me deixei o tempo de falar. Você disse, então. Isso é tudo que disse. Finalmente fiz um sonho de risco, mas mais, é um interesse. Mas o Zelensky, e veio não para o apostar com a capitulação. Ele quer discutir isso, e ele calcula o que tem com seu apoio. Putin não percebeu. Ainda esperando, até o dia final, e verdade, a chance de afirmar, que em suas palavras, fosse um lugar. Donald se diz, depois de uma coroa, seu apoio não é um cozer, é avanço. A avanço tem chance de afirmar. Em ele, o Golásia não tinha o arcasmo, não na gira. Disse tranquilo, como uma pessoa não expôs, e explica. Isso é evidente. Você disse, que voltou a morir. Ok. Mas vamos, honestamente. Voltou a ormar-se a quem já não tem. O EAT não expôs. As armas, basicamente, econômicas, mais ou menos. Os objetivos que se planteia o real treino o que supus. Ele percebe um ditador. Então, ele se faz. Ele se conheceu. Quando tinha tempo de funcionar. E se apropriava da científica. Disse de um lado, como um homem que aprovou seu negativo, lembrou-se. Porque como fez, apropriou-se. Então, seu poder, o conflito, já viajou ao longo dos meninos. Essa é uma pergunta de rechatar. E você entendeu que é o melhor que muitos.
Fez uma grande pausa, e nesse momento, o primeiro momento foi algo que foi meio instalação. Não é o único que estou entendendo. Rússia não é a primeira que o resultado é que tenta ir para o que é o que é, na verdade, mais de um tempo, com recursos e mais de vida, mas cada vez é só uma vez. Realmente, ganha um grande e uma forma. Trump não percebeu, disse, isso foi notável. Porque como isso, foi um cheio de brilhante. Não dava mais, dava informação. Você dizia a segurança da Europa, prosseguiu Putin. Ok. O que dava a ilusão de segurança? Existia a loja e ignorou a precedência e assegurou que não é o Brasil. Você sabe que não abri. Só mencionei a investigação, etc. Ela se afastou de nada, enquanto não tinha de adorar o provoto, só de se afastar a lógica. Já estamos lá em Putino, e na entrada de droga. É só uma pergunta de que vai sair, o que vai ser. Trump prometeu? O que Nobi não afastou? Levou seu lado à sua forma, o que saia de utilidade. O que dava? O que dava? Dava o que dava. Mas agora já aprendeu a fórmulas realidades. Você conhece que o que aprendi a conversar com Zelensky, ele disse. Ele irá instaurar, dará motivos, cifras e historias. Mas de fato, conhece o Putin. Pode fazer isso, é sua profissão. A frase é de bizeronho, de caria, com a direção de uma pessoa rica. Mas você não é de se dar, mas de se pensar na razoidade. Ainda entrou em pausa, outro lugar. O mundo tendo a seguir com sua vida aberta. Mas em uma das palavras, a equipe dos o dia não tinha trato e varrandia dizer que por isso retornava, de se levar um salto de seu formato. Proposei ter se afetado. Ed, isso que por exemplo pode ser o que o Shop é os seus futuros estouros. Não deixaram. Não vou desbechar. Disse só para um cracking. Não foi a pergunta na sua infância, só para os seus futuros. Donald, continuo no meu mestreio. Você pode prosseguir e depor o lesio que os elenco tem por para o Vastin. Você pode enriquê-lo com miniá-las peças. A história é toda, vai dar a opção. Mas a vida com os próximos é agora. Trump Malchal. E essa malchana já foi a outra. Não extremamente, apresdentilamente. Ele na primeira vez foi uma conversa que o sabia não tenta ir e ir à frente. Ele mostrou o local de cartas onde a maior parte já foi aberta. Entendi a sua posição, disse ao final. Predulgei. E por isso, a corrompência de vergonha tinha mais a presão, que em 19ª oficialização. Resgouro. Assegurando. Era um tufazo. Agora, o clima fica pesado no salão. O ar espesso com o cheiro de charuto caro e tensão invisível. Donald vira o corpo, e também não ganha. Ele é bom, o ator, se disse, pode estar na obra, pode ter uma pausa, pode falar assim, para ele se ver. Vi isso em um dia até a história. Ele disse como se pôde um pouco mais conhecido, e não é o que é a acertação. Ele se atrapalhou na corporativa, na nova Godenda Show, na maior de cenas, ele sempre se trouxe. Apenas, o que precisava de uma emoção. E o que ia agradar para o Estado? É um rato de Navas, e ele veio na abertura. Trump disseram. Ele não olhe, não reagiu ao menos, mas mudou. Pessoalmente, mudou como uma pessoa disseram um formulário, ao mesmo tempo, não conseguiu se chamar. Agora, agradará outro jogo, e continuou Putin. Ouro é o presidente do OIO, e ele acredita nela. Quando o ator acredita em ouro, torna-se especialmente bendito. Faz um pouco de pausa. Mas ainda não há armas, ainda há vilão. O ator sempre trabalha no que o Platides Spectacle. Esta é uma frase que não é algo de abençoamento, mas com uma profissão. Hoje ele é o nosso oponente europeia, continuou Putin. E você não é uma saudável selva, por exemplo, então não é uma expectativa. Porque a expectativa produz cartões e animais. Trump já inspirou o piado Neil. Está muito feliz de saber que está na política e na política. Em média, você quer dizer que se for o processo realmente o final, por isso ele está em busca de pensar. Sim, entendi. Putin, o final é um risco. O processo é uma garantia. Como o conflito continua, precisa, como símbolo, como a obra, como a figura. Não levou a voz, não levou a descrever, não voltou a falar com ele, mas cada vez deles, uma vez mais, uma ilusão. Você vê que você já viu para o Putin, que agora os seus interesses não coincidem com os interesses. Eles coincidem com os interesses, os que ele se apropria. Nos bastidores do poder, uma mensagem tensa ecoa entre o barulho da estratégia. Trump, com seu rosto marcado por anos de jogo político, respira fundo enquanto pensa na sua próxima jogada. Ele sabia que na dança perigosa com Putin, cada movimento podia mudar tudo. Seus olhos frios e calculistas fixaram-se no horizonte, enquanto seu coração acelerava, uma mistura de confiança e dúvida. A tensão no ar era palpável, o silêncio, quase um rugido. Como ele vai agir agora? O que está escondendo? Tudo começou com uma instalação silenciosa.
Trump, que parecia calmo por fora, começou a se mexer, como se estivesse tramando algo maior. Sua postura firme revelava uma determinação silenciosa, uma estratégia que poucos poderiam imaginar. Seu rosto jovem, marcado por anos de batalhas, parecia se transformar diante de nossos olhos. Ele se posicionou na arena, num palco onde cada gesto carregava um peso enorme. Sua fala cortante ecoou na sala fechada, enquanto sua mente traçava o próximo passo. De repente ele respondeu a Putin. Uma resposta dura, carregada de cinismo como uma lâmina afiada cortando o silêncio pesado. Essa troca de palavras tornou-se a essência do jogo. Mas na essência Trump não via apenas um adversário. Para ele Putin era uma peça de um quebra-cabeça maior, um sistema que ele tentava entender e manipular ao mesmo tempo. Trump sabia que o sistema que ele enfrentava tinha suas próprias regras, um jogo de fúria e calma, onde cada movimento era uma aposta. Ele percebeu que, para avançar, deveria entender essa dinâmica. E ali, entre estratégias e provocações, uma questão surge: o que realmente está por trás dessas ações? Você consegue enxergar além do que os olhos veem? Ele tentou decifrar o enigma de Putin, observando seus gestos, suas palavras. Cada nuance, cada silêncio, pulsava com significado oculto. Trump percebeu que o verdadeiro jogo não era apenas de força, mas de controle, de silêncio e de paciência. Como uma cobra esperando o momento certo para atacar, ele contemplava o horizonte, sabendo que o próximo movimento poderia mudar tudo. E nesse jogo de xadrez, as peças estavam em movimento. Trump compreendeu que a narrativa não se tratava apenas de interesses políticos, mas de uma batalha pela supremacia mundial. O clima carregado de tensão, o peso das palavras não ditas, tudo indicava que esse confronto não tinha volta. A cada instante a pergunta pairava no ar: qual será o próximo passo? Trump, com sua determinação inabalável, sabia que o tempo era seu maior aliado. No silêncio lá no fundo, uma certeza: essa guerra não terminou ainda. Ela está apenas começando. E você consegue prever o que vem por aí? Tudo indicava que aquele dia marcaria uma mudança radical no cenário mundial. A tensão tinha atingido seu ápice, e o clima de incerteza pairava no ar como uma nuvem carregada de mistérios e reviravoltas. Por trás de toda essa movimentação, uma pergunta crescia: até onde esses líderes seriam capazes de chegar para garantir seus interesses? E se uma decisão fosse tomada, qual seria o preço a pagar? Prepare-se para uma narrativa cheia de suspense, surpresas e uma dúvida que pode abalar tudo o que você acredita sobre o poder. Num cenário carregado de sinais silenciosos, Donald Trump preferiu guardar sua postura, como quem sabe que cada movimento pode virar o jogo. Ele observava pensativo, enquanto o ambiente ao redor parecia sussurrar promessas e ameaças ao mesmo tempo. O ar tinha um cheiro de tensão, e o som distante de vozes nervosas misturava-se ao silêncio inquietante. O que realmente se passava por trás das grandes decisões? Trump, com aquela calma que só os que sabem o peso do cargo têm, interpretava cada sinal, cada palavra, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. Ele sabia que o tempo não estava ao seu favor, e que qualquer movimento poderia ser fatal. Diante dele, Vladimir Putin permanecia calado, como quem guarda segredos que podem mudar o destino do planeta. O que eles realmente estavam discutindo ali? Que planos ocultos se escondiam naquelas conversas? De repente, uma pausa longa cortou o ar. A tensão ficou quase insuportável. Trump deu um passo adiante, sua respiração ofegante em silêncio. Cada segundo parecia uma eternidade. E no meio do silêncio, uma revelação surpreendente veio à tona, algo que ninguém esperava, uma manobra que mudaria tudo de uma hora para outra. Mas o maior mistério ainda estava por vir. Será que essa jogada secreta levaria ao conflito aberto, ou seria uma tentativa desesperada de evitar uma guerra sem volta? Os líderes estavam prontos para o que viria, ou ainda buscavam alguma saída? A resposta se escondia em cada detalhe, cada expressão e cada decisão silenciosa. A história desses momentos se tornará lendária, uma verdadeira reviravolta que marcará para sempre o que o mundo acreditava saber. E você, está preparado para descobrir o que realmente aconteceu naquele dia que parecia o começo do fim? Em um mundo onde o poder e a estratégia se entrelaçam, o que acontece quando líderes de nações dominam a cena com ameaças silenciosas e jogos de xadrez silencioso? Imagine uma reunião tensa, onde a brisa do ar é carregada com nervos à flor da pele, cada palavra carregada de uma força invisível. Você consegue sentir o frio na espinha ao perceber que tudo pode mudar em um instante? A história que vou contar é repleta de reviravoltas, disputas de poder, e uma ameaça que pode virar o jogo de cabeça para baixo. Tudo começou com um simples movimento, uma conversa que parecia trivial, mas que escondia uma tensão explosiva.
Donald Trump, num instante de ousadia, quase que desafiando tudo e todos, tocou na ferida mais delicada do mundo político internacional. Suas palavras, carregadas de uma calma sombria, ecoaram no ar, deixando todos em suspense. Você vai realmente parar? Não há volta, Vladimir, foi o que ele disse, como um sussurro ameaçador num palco de fogo. O que será que está por trás dessa declaração? Qual será a consequência dessa ousadia? Prepare-se, porque essa história vai te deixar sem fôlego. Na sala de reunião, o silêncio é mais ensurdecedor que qualquer som. Vladimir Putin, com sua expressão firme, comprime a mandíbula, enquanto sua mente trabalha freneticamente. Cada detalhe do ambiente parece amplificado. O cheiro de tinta antiga nas paredes, o barulho sutil de um relógio marcando o tempo que escapa pelos dedos. Ele sabe que uma decisão pode alterar tudo. As palavras de Trump ainda ecoam na sua cabeça. Você precisa acabar com isso. A tensão aumenta. Qual será o próximo movimento? Uma troca de olhares revela que ninguém está disposto a ceder. E no meio dessa guerra silenciosa, uma única pergunta fica no ar. Até onde esses líderes estão dispostos a chegar? Com a conversa avançando, o clima se torna quase palpável. Putin, com uma voz controlada, declara que não há espaço para conflitos desnecessários. Mas por dentro sua mente pensa em estratégias ocultas, planos que podem mudar o curso da história. Ele não percebe que tudo pode se transformar em uma nuvem de fumaça pensa. O que acontece quando o controle se distancia das mãos de quem o deseja? Uma reviravolta acontece quando surgem informações de que Trump estaria se preparando para uma jogada inesperada. O que será que ele planeja? Cada gesto, cada palavra, parece estar carregada de uma energia que pode explodir a qualquer momento. Naquele momento, ambos líderes percebem que a paciência tem limites. O ar fica pesado, e uma decisão se torna inevitável. Trump, com sua calma ameaçadora, anuncia que não aceitará mais negociações superficiais. Sua voz se eleva, cortando o silêncio. O mundo está assistindo. É hora de acabar com essa brincadeira. E Putin, com um olhar de desafio, responde apenas com um sorriso frio, enquanto o relógio continua a fazer seu som constante. Quem sairá vencedor dessa partida? Qual será o preço de tudo isso? O que o futuro reserva para o mundo? Esta não é uma história comum. São estratégias invisíveis, interesses escondidos, e o risco de uma guerra que pode ser nuclear. Cada detalhe importa. O cheiro da sala, o som das mãos batendo na mesa, a tensão na voz dos líderes. E enquanto tudo isso acontece, uma pergunta inquieta fica no ar. Até onde o poder pode chegar? E quem realmente controla o destino do planeta? Prepare-se para uma narrativa eletrizante, cheia de suspense, onde cada segundo pode alterar o rumo da história global. Você está pronto para descobrir quem realmente manda nesse jogo de gigantes? No coração de uma tensão jamais vista, uma reunião carregada de fumaça, sons de móveis arrastados e olhares fixos. Donald Trump, na sua postura firme e cativante, enfrentava Vladimir Putin com uma mistura de calma e agressividade. O ar pesado resfriava as sessões de negociações, enquanto o cheiro de café forte e pólvora pairava ao redor. Você consegue imaginar o momento em que palavras cortaram o silêncio, revelando a verdadeira essência dessa batalha diplomática? Prepare-se para descobrir os detalhes que podem mudar o futuro do mundo. Tudo começou com uma troca de olhares que parecia mais uma batalha silenciosa. Trump, com seu sorriso enigmático, decidiu colocar as cartas na mesa. No entanto, por trás do sorriso, uma determinação implacável que incomodava o Kremlin. No instante em que ele falou, uma onda de tensão percorreu os corredores, como uma eletricidade prestes a explodir. Mas o que ele realmente revelou? As palavras pareciam um desafio direto. Você precisa acabar com isso agora. E a resposta de Putin? Uma expressão de sobrancelhas erguidas, como se estivesse avaliado uma ameaça que ninguém ousava pronunciar. Você sente o peso dessas palavras? A sala parecia vibrar com uma energia que poderia desencadear uma guerra ou uma paz inesperada. Onde tudo isso vai parar? O que realmente está sendo jogado por trás dessas negociações? Fique atento, porque a próxima jogada pode mudar tudo. À medida que o confronto avançava, os sons de passos apressados e o eco de vozes baixas aumentavam a tensão. Trump, com sua postura decidida, foi além das palavras. Seus gestos carregados de significado mostravam que ele não tinha medo de usar toda a sua força. As mãos firmes, a voz controlada, mas carregada de uma intensidade que fazia a própria sala tremer. O cheiro de suor e suor de nervoso preenchia o ambiente. E então, uma reviravolta inesperada. Uma proposta que parecia impossivelmente ousada surgiu. Mas por quê? Qual o verdadeiro objetivo por trás dessa oferta? A cabeça de Putin se inclinou, sinal de reflexão, enquanto uma sombra de dúvida passava por seus olhos. O que está por vir? Pode um acordo ser selado em meio a tanta incerteza?
A resposta pode estar mais perto do que imaginamos ou talvez, tudo seja apenas o começo de uma nova guerra silenciosa. Você está preparado para descobrir o que vai acontecer? A conversa girou em torno do poder, da influência e dos jogos de diplomacia que mexem com o destino do mundo. Trump tentou manter seu controle, mas o cenário se complicou. Uma tensão palpável pairava no ar, como uma poeira de guerra que não se dispersa. Você consegue sentir o peso do silêncio? Aquele momento em que os olhos se cruzam, e uma palavra não dita é mais ameaçadora que uma arma carregada. Depois de uma longa pausa, Trump parecia tentar esconder sua ansiedade. A sala encheu-se de sons baixos, quase sussurrados, enquanto ele observava com atenção o movimento de Putin. Uma brisa fria passou pelas janelas fechadas como um presságio. E então, uma voz calma, quase enigmática, rompeu o silêncio. Nós precisamos de outras estratégias, não de confrontos diretos. Mas o que realmente estava por trás dessas palavras? Será que ele se referia a uma jogada escondida ou a rendição silenciosa? No palco da diplomacia, cada expressão valia uma sentença. Trump sentiu as mãos suarem enquanto buscava uma resposta adequada. A sala parecia ficar menor, a pressão se intensificando. O cheiro de café misturava-se ao de tinta velha na parede. Suas palavras, carregadas de intenções, ecoaram na mente de todos. Vamos aproveitar essa oportunidade. O mundo está observando. Mas quem realmente saiu vitorioso dessa troca de olhares? E o que está por vir? No final, o silêncio se tornou uma arma poderosa. Putin, com seu olhar frio e calculista, respondeu lentamente. Seus lábios se moveram sem fazer som. A mensagem foi clara. A disputa pelo controle do mundo não terminou. Ela apenas entrou em uma nova fase. E a dúvida que paira no ar é, até onde Trump está disposto a ir? Quais segredos ainda estão escondidos sob o tapete de negociações? Uma coisa é certa, o futuro será definido nessas linhas tênues entre a paz e a guerra, entre a honra e a traição. Naquele momento, tudo parecia estar em uma espécie de enigma, uma complexidade que poucos conseguiam entender de verdade. Os sinais estavam lá, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam facilmente. A sensação era de que alguém ali liderava o jogo de forma quase invisível, manipulando tudo com uma precisão impressionante. Você já sentiu isso? Como se uma força oculta estivesse ao seu alcance, controlando o destino sem que notássemos. De repente, a cena mudou. A mensagem de poder se intensificou, e uma voz grave e serena anunciou que o grande jogo estava apenas começando. Como uma sombra que se move silenciosamente, Vladimir Putin observava de longe, prestes a fazer seu movimento. A atmosfera ficou pesada com o cheiro de fumaça e poeira no ar, quase como uma antecipação de uma tempestade. Você consegue imaginar a tensão no ar, o silêncio esmagador antes de um impacto devastador? E então, a reviravolta inesperada, uma decisão surpreendente foi tomada. Uma aposta de alto risco que poderia mudar tudo. Quem diria que após tantas jogadas, tudo estaria nas mãos de uma única pessoa? Donald Trump, com sua calma fria, parecendo quase imperturbável, se preparava para uma ação que deixaria o mundo em choque. O que ele realmente planejava? E qual será o desfecho desse jogo de xadrez? Cada segundo parecia mais carregado, o som de passos calcando o chão acelerava. Uma decisão que poderia transformar alianças, destruir ou reforçar fronteiras. O som dos motores, o cheiro de gasolina, a sensação de tensão na pele, tudo conspirava contra a calma aparente. Quem sairá vencedor? E qual será o preço de toda essa disputa? Fique atento, pois o maior segredo ainda está por ser revelado. E a verdade pode estar escondida nas sombras, onde ninguém ousa olhar. O que você acha que vai acontecer a seguir? Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas, onde cada movimento pode ser fatal, e nada é o que parece. A história está longe de terminar. Cada detalhe conta. E o próximo capítulo pode mudar tudo o que você acredita saber. Você está pronto para o que vem aí? Desde o começo desta história com um toque de suspense, uma tensão intensa paira no ar. Imagine o que aconteceu há apenas 5 minutos. Donald Trump e Vladimir Putin finalmente se encontraram. Um encontro inédito, carregado de promessas ocultas e estratégias que mexem com o mundo inteiro. No centro, um plano que poderia alterar os rumos do planeta de uma hora para outra. Mas o que realmente foi discutido? Quais segredos esses dois líderes esconderam por trás de sorrisos tensos e olhares desconfiados? Tudo começou com uma cena quase cinematográfica. Trump, com sua postura firme, entrou no salão onde Putin aguardava. O cheiro de café forte permeava o ambiente, enquanto a sala parecia silenciosa, aguardando o que viria a acontecer. A tensão era palpável. No momento crucial, um silêncio pesado foi quebrado por uma frase que ninguém esperava, uma ameaça disfarçada, um aviso velado que poderia mudar tudo em apenas um instante.
Você consegue imaginar o peso daquela conversa? Os dois homens poderosos, cada um com uma estratégia oculta, prontos para trocar mais do que palavras. Putin, com um olhar frio, percebeu a gravidade, mas manteve a calma. Trump, por sua vez, mostrou uma determinação incomum. O que se passou ali? Uma simples reunião de negociações? Ou o começo de uma jogada que poderia magoar milhões? E então veio o momento decisivo. Uma intervenção abrupta, um sinal de que tudo poderia desmoronar em segundos. Uma troca de olhares que denunciava uma batalha silenciosa de vontades, de interesses disfarçados por trás de um sorriso. Quem estaria de fato no controle? Quem planeja a próxima jogada? À medida que o debate se intensificava, uma pergunta inquietante pairou no ar. Será que esse encontro selou um pacto invisível, ou foi apenas uma fachada para esconder o que realmente está por vir? Os detalhes sensoriais, o toque frio das mãos, o som abafado de passos, o leve tremor na voz, tudo indicava que a maior reviravolta ainda estava por acontecer. Resumindo, este episódio marcou uma virada fundamental na história mundial. Os líderes, com seus discursos velados, preparam uma batalha de interesses e estratégias, enquanto o mundo observa atento. Afinal, quando duas potências se encontram, o que está em jogo pode ser algo que mudará para sempre o rumo de nossas vidas. Este foi o momento em que tudo poderia mudar. A dúvida permanece. Quem realmente controla o jogo? E qual será o próximo movimento nesta partida que define o destino de milhões? No grande palco do poder mundial, uma reunião inesperada sacudiu tudo. Donald Trump e Vladimir Putin, dois titãs, frente a frente. Mas o que aconteceu naquele dia que poderia mudar o curso da história? Será que eles encontraram uma solução surpreendente ou uma armadilha mortal? Prepare-se para reviver cada instante dessa negociação tensa, onde segredos perigosos foram revelados, e as consequências podem ser devastadoras. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu? Tudo começou com uma tensão elétrica no ar. O ambiente carregado de uma mistura de sons abafados e o cheiro de petróleo queimando. Os dois líderes com olhares intensos, parecem refletir séculos de conflitos. Mas, de repente, algo mudou. Uma pausa inatural tomou conta da sala. Trump, com um sorriso enigmático, lançou uma pergunta que ninguém esperava. E aí, Vladimir, qual será o próximo passo? As mãos dele tremiam levemente, enquanto uma respiração pesada ecoava. O que havia por trás daquele gesto? Uma ameaça velada ou uma esperança de paz? O silêncio durou segundos que pareceram horas. Então, o silêncio foi rompido por uma voz baixa, mas contundente. Você acredita mesmo que pode controlar tudo? O vento frio entrou pela janela, enquanto uma sensação de perigo crescente se espalhava. Quem realmente saiu vencedor daquela conversa? E o que foi deixado nas sombras, escondido de todos? Cada frase parecia ser uma peça de um quebra-cabeça perigoso. A tensão atingiu seu pico. E você, acha que essa aliança improvável pode realmente salvar o mundo ou condená-lo de uma vez por todas? O que veio a seguir foi ainda mais chocante. Trump de repente fez um movimento inesperado. Ele levantou as mãos como se estivesse entregando uma arma, e falou com uma confiança que parecia desmedida. Vamos fazer isso de uma vez. Chega de jogos. O futuro está em nossas mãos. Mas, será que ele sabia exatamente o que estava fazendo? Ou tinha um plano oculto que ninguém quis revelar? O silêncio voltou a dominar a sala, enquanto o mundo ficava à beira de um precipício invisível. De repente a cena virou de pernas para o ar. Putin, com um olhar frio, respondeu: se acreditar que tudo se resolve com palavras, está enganado. Não há espaço para fraqueza aqui. A tensão aumentou, enquanto uma sensação de desgraça se aproximava. A questão que fica é: essa reunião foi uma vitória temporária, ou o início de uma guerra sem volta? Cada segundo que passa agora é uma aposta desesperada contra o relógio, onde cada movimento pode ser fatal. Você consegue imaginar que segredos eles trocaram naquelas horas turbulentas? O que realmente foi decidido por trás das cortinas? E assim, a história se encerra por enquanto, deixando uma dúvida inquietante na nossa mente. Quem realmente saiu na frente? E o que o próximo capítulo reserva para o mundo? Uma coisa é certa, esse encontro mudou tudo. Talvez para sempre. Tudo parecia fora de controle na sala de negociações. Trump acreditava que sua estratégia de abrir mão de confrontos poderia ser a melhor saída. Mas de repente, ele percebeu que tudo aquilo estava indo por um caminho inesperado. A tensão no ar era quase insuportável, o silêncio pesado quebrado apenas pelos sons suaves de respirações ofegantes e o tilintar das canetas. Então, uma ideia ousada cruzou sua mente: ele poderia manipular o momento. Mas como? E qual será o próximo passo nessa jogada de mestre? De repente, Trump adotou uma postura mais calma, tentou esconder sua ansiedade. Uma pausa longa, quase dramática, tomou conta da sala.
No seu rosto uma mistura de confiança e dúvida, enquanto olhava fixamente para seu oponente. Os olhos carregavam uma pergunta silenciosa: será que eles vão aceitar minha jogada? E a resposta, escondida na expressão do seu adversário, poderia mudar tudo. Mas o que viria a seguir? O silêncio se alongou e no fundo, o cheiro de café forte pairava no ar. Cada movimento era calculado, cada som, carregado de significado. Os dedos de Trump tamborilavam na mesa, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Ele sabia que qualquer passo errado poderia ser fatal. Afinal, naquele instante, o destino do mundo parecia pendurado numa decisão. E então, uma nova ideia surgiu na sua cabeça: permanecer firme e aguardar. Mas por quanto tempo? E se o próximo movimento fosse fatal? Tudo parecia conspirar contra ele. Putin, silencioso, observava com atenção, seu olhar frio como gelo. Ele sabia que Trump tinha uma armadilha, mas também tinha seu próprio plano. A sala parecia uma arena de xadrez, cada peça em movimento, cada jogada carregada de tensão. Será que ambos conseguiam esconder a verdadeira intenção? Com o som do relógio batendo, o tempo parecia ficar cada vez mais escasso. Então, uma pergunta surge na sua mente: qual jogada definitiva mudará o ritmo dessa partida? E enquanto o mundo aguardava em suspense, um silêncio quase irreversível tomou conta da sala. Nada parecia mais importante agora do que essa decisão final. Quais segredos ainda estão por vir? Que reviravolta inesperada poderá mudar o rumo de tudo? Bem-vindo ao ponto de inflexão, onde uma simples jogada pode desencadear uma cadeia de eventos que ninguém imagina. Quem irá sair vitorioso nessa guerra silenciosa? Após momentos de forte tensão, Vladimir Putin percebia uma dura realidade. Suas ações não tinham reflexo imediato, seus esforços pareciam vãos. A sala permanecia silenciosa, como uma mistura de esperança e desespero no ar. Ele sabia que naquela hora, uma decisão decisiva se aproximava. O poder, que parecia estabilidade na verdade, se escorria entre seus dedos. Como uma sombra, a possibilidade de uma reviravolta radical se tornava cada vez mais próxima. E então, uma pergunta inquietante pairou. Será que sua estratégia, toda essa maquinação, poderia realmente mudar o curso do jogo? Ou estaria tudo condenado a uma queda silenciosa, como uma pedra que cai sem ser ouvida? Nessa atmosfera carregada, Putin refletia silenciosamente. Sua mente trabalhava acelerada, como um motor antigo tentando encontrar uma saída. Os sons da sala desapareciam, enquanto seus dedos tamborilavam lentamente na mesa fria. Ele compreendia que a situação exigia mais do que palavras. Exigia uma ação única, uma jogada que mudasse tudo. Mas por dentro, ardia uma dúvida: suas escolhas até ali tinham sido suficientes para evitar o desastre? Ou seria essa a hora definitiva, quando tudo cairia em silêncio absoluto, deixando só o eco de uma estratégia fracassada? O clima tenso se intensificava. Os olhares ao redor revelavam uma mistura de expectativas e receios. Um silêncio pesado dominava, enquanto a janela mostrava um céu carregado com nuvens ameaçadoras. Putin sabia que a janela para uma solução rápida tinha se fechado. A única saída agora era algo inesperado, uma jogada ousada. E justamente nesse instante, uma mensagem misteriosa chegou, anunciando que uma ação inesperada de Trump poderia mudar tudo de novo. Uma reviravolta que ninguém previa, que poderia transformar a dinâmica de poder em um instante. Será que essa decisão seria o ponto de virada, ou o início de uma queda irreversível? O futuro permanecia oculto, enquanto a sala permanecia na expectativa de algo que ainda não tinha acontecido. E aí, a pergunta que ninguém ousa fazer se repete: será que Putin está realmente preparado para suportar o peso de suas próprias decisões? Ou essa é a hora final de uma estratégia que parecia imbatível? O silêncio da sala sussurra o que o mundo inteiro teme, que o jogo está prestes a mudar, e o que está por vir pode ser ainda mais imprevisível do que tudo que já vimos. A história que vamos contar hoje é repleta de intrigas, reviravoltas surpreendentes e um clima de tensão palpável. Você já se perguntou até onde podem chegar os bastidores do poder? A cada passo, uma nova peça no tabuleiro global é colocada, revelando intenções ocultas e estratégias que mudam tudo em segundos. Prepare-se para uma narrativa envolvente, onde cada detalhe é uma peça-chave em um jogo de interesses que defende seu próprio silêncio. Tudo começou com um simples gesto. Alguém silenciosamente decidiu que era hora de alterar o rumo da história. O universo parecia respirar com pressa, como se o ar carregasse o peso de segredos perigosos. Os sons eram abafados, mas cada passo, cada sussurro, parecia ressoar como um trovão na quietude. As mãos tremiam, os corações aceleravam. A resposta esteve ali, escondida na sombra, esperando o momento certo para explodir. Uma decisão que poderia mudar tudo, ou destruir tudo de uma vez. Você consegue imaginar o que estava por vir?
Como uma faísca que acende um incêndio de proporções inimagináveis. A tensão se acumulava, o clima pesava no ar. Então, quando todos achavam que tinham o controle, uma reviravolta inesperada virou tudo de cabeça para baixo. A sala antes silenciosa foi tomada por um silêncio ainda mais intenso, como se o mundo de repente parasse para assistir a esse momento decisivo. E aí, o que vem depois? Quem realmente tinha o poder? E quem acabou perdendo tudo? A resposta veio numa explosão de emoções. O jogo mudou, o cenário foi rearranjado, e a verdade começou a emergir do caos. Foi uma corrida contra o tempo, uma luta silenciosa por controle, onde cada detalhe revelado parecia mais um episódio de um drama épico. Os sons do conflito tornaram-se ecos distantes, enquanto uma sombra grande se aproximava, carregando um segredo que poderia virar tudo do avesso. A questão que fica: até onde alguém está disposto a ir para manter o jogo em movimento? E qual será o último lance dessa partida imprevisível? No último encontro, a tensão entre os líderes alcançou níveis inéditos. Donald Trump e Vladimir Putin se enfrentaram em um jogo de estratégias silenciosas, onde cada palavra carregava uma intenção oculta. Assim como uma partida tensa, cada gesto, cada silêncio, revelava mais do que poderia parecer. Você consegue imaginar um confronto onde o silêncio revela uma guerra de mentes? Está prestes a descobrir uma reunião que pode mudar tudo. As negociações começaram com uma calma assustadora. Putin, com um sorriso enigmático, falou com uma tranquilidade que mascarava suas intenções. Sem rascunhos, sem sinais de nervosismo, ele declarou que tudo estaria sob controle: energia, tecnologia, finanças. Mas por trás dessa fachada serena, uma tempestade de planos secretos se desenrolava. Você consegue sentir o frio na espinha ao imaginar o que realmente se esconde por trás de palavras tão suaves? O que será que essa paz falsa esconde? De repente, Trump entrou em cena com uma postura firme, mas sua expressão mostrava algo mais. Seus olhos, quase um reflexo de uma tempestade interior, revelavam o peso de uma decisão complexa. Ele sabe que o jogo não é tranquilo, que os riscos são maiores do que parecem. Cada movimento seu parece calculado, mas o que realmente pensa? Você consegue imaginar a pressão de um homem que sabe que um passo errado pode desencadear uma crise sem volta? Ele se afasta e volta numa dança de ações e reações, um balé tenso, onde cada passo é uma aposta. Nesse cenário de intrigas, Putin revelou que sua estratégia é simples, mas cruel: apostar na determinação de que o conflito é inevitável. Assim como uma partida de xadrez onde o rei só pode esperar o checkmate. Trump, por outro lado, parece buscar uma saída, mesmo sabendo que o que está em jogo é uma disputa de poder que pode transformar o mundo. Você consegue sentir a poeira no ar, o cheiro de metal na sala? Uma reunião de titãs onde cada palavra parece uma faca. Afinal, quem realmente controla esse jogo? Enquanto isso, as mãos de ambos se movem discretamente, trocando sinais que só eles entendem. Putin, com seu olhar penetrante, afirma que não há espaço para fracassos. Trump, com uma mistura de cansaço e determinação, já percebe que a única chance de vitória é lançar uma jogada final. Você consegue imaginar o peso de uma decisão que pode definir o destino de nações? É como uma tempestade silenciosa que se aproxima, carregada de possíveis reviravoltas. No auge da tensão, o silêncio se torna ensurdecedor, uma pausa que parece durar uma eternidade. Putin, com uma calma quase sobrenatural, revela que uma crise aberta é a última opção. Trump, com seu semblante reservado, entende que o relógio não para. Cada segundo que passa é uma nova sentença para o futuro. Você consegue sentir a pressão, o ar pesado, o coração acelerado? Assim como numa partida de tênis, o ponto decisivo está chegando, e cada movimento é crucial. Se tudo isso parece um filme de suspense, é porque realmente é. Cada gesto, cada palavra está estrategicamente calculado para manipular o resultado. O que será que esses líderes querem realmente? Um acordo, uma ameaça ou domínio absoluto? Só uma coisa é certa: o mundo silenciosamente observa. Está na hora de descobrir quem vencerá essa batalha de titãs, onde o silêncio é mais potente do que qualquer grito. Você está preparado para a reviravolta final? No jogo silencioso entre potências, algo inesperado aconteceu. Trump e Putin, os dois maiores líderes do mundo, finalmente se encontraram. Mas o que parecia uma reunião comum logo se transformou em algo muito maior, com reviravoltas que desafiaram tudo à nossa volta. Imagine a tensão no ar, o cheiro de energia carregada, sons abafados na sala de encontro secreto. Trump, com seu olhar frio, tentou manter a calma, mas o clima era tenso demais. Putin, com seu sorriso enigmático, parecia estar jogando um jogo invisível, manipulando cada movimento com precisão. Qual será o resultado desse confronto monumental?
O que eles realmente planejavam ali? De repente, uma pausa, silêncio absoluto. Trump, com uma expressão que misturava calma e desafio, fez uma proposta que chocou a todos. Ele afirmou que os dois controlariam tudo, que a segurança seria garantida, mas sob condições surpreendentes. Uma reviravolta, a guerra, que parecia iminente, poderia ser evitada com uma simples negociação. Mas o que escondem essas palavras? Será que essa conversa é algo mais profundo, uma peça de um xadrez maior? A sala parece respirar uma mistura de esperança e medo. E enquanto eles discutem estratégias, algo inesperado revela-se, uma proposta que poderia mudar o destino do mundo. O que Putin realmente pensa? Sua resposta foi enigmática, deixando uma dúvida no ar. O que acontecerá a seguir? O silêncio pode significar uma paz temporária, ou o início de uma guerra que ninguém quer enfrentar. Cada movimento, cada palavra trocada traz um peso maior. A história pode estar mudando diante dos nossos olhos. E ninguém sabe ao certo qual será o desfecho. Este é o momento de refletir. Estamos realmente preparados para o que vem por aí? Ou essa reunião é apenas o começo de um jogo que pode transformar o mundo para sempre? Fique atento, pois o que acontece agora pode definir o futuro de todos nós. Afinal, quando as peças se encaixam dessa forma, algo grande está por vir. Entender essa história pode ser a diferença entre a paz e o caos. Você já se perguntou o que acontece quando uma líder poderosa perde completamente a esperança? E quando suas ações não têm mais controle, ficando cada vez mais evidente seu desespero e sua vulnerabilidade? Prepare-se para uma análise visceral de uma situação que parece saída de um pesadelo, onde a diplomacia se torna uma peça de teatro vazia, e a realidade passa a assustar cada vez mais. Imagine um líder que até ontem controlava a cena, decidido e imponente. Agora seu semblante mudou. Ele caminha por cenários que parecem uma sombra de sua antiga força. Os discursos, antes carregados de autoridade, se transformam em murmúrios desconcertantes. As mãos trêmulas, o olhar perdido. Tudo revela um homem à beira do colapso. O que está acontecendo? Será que o peso do poder acabou por esmagá-lo? Em uma sala silenciosa, o silêncio é mais barulhento que qualquer som. Vladimir Putin, antes o mestre da manobra, agora parece refém de seus próprios pensamentos. Seus gestos, antes seguros, agora são hesitantes. O que ele pensa enquanto seu mundo desmorona ao redor? Ele sente a queima de um fogo que não consegue apagar. Seu interior, um turbilhão de emoções reprimidas, é visível até na mais silenciosa das expressões. Durante momentos cruciais, a tensão se torna quase tangível. Ele se recosta na cadeira, respira profundamente, como se buscasse força de uma fonte invisível. A cabeça pesada, as mãos trêmulas, e um silêncio que grita mais que qualquer palavra. Cada segundo parece prolongar uma eternidade de incerteza. Será que ele consegue encontrar uma saída? Ou está condenado a assistir seu império ruir silenciosamente? E aí vem a grande pergunta: até onde um líder pode resistir à pressão de um poder que se esvai? Quando a esperança desaparece, o que fica? O desespero? A outra face da ambição, que revela uma vulnerabilidade chocante. A tentativa de governar sob a sombra de uma crise interna que não para de crescer? Este momento dramático revela que por trás de uma fachada invencível, há uma fraqueza que poucos conseguem perceber. Uma fraqueza que, na verdade, define sua autoridade e expõe suas verdadeiras emoções. E você consegue imaginar o que vem a seguir? Poderá esse líder resistir à tormenta que se aproxima, ou seu próprio coração o entregará? Reflexões arrepiantes. Será que o poder é capaz de esconder a alma frágil de alguém? Ou é precisamente essa fraqueza que o torna ainda mais perigoso? Prepare-se para se surpreender com a história de um homem que, na sua hora mais sombria, revela seu verdadeiro rosto. O que virá a seguir? Você está pronto para descobrir? Depois de uma longa pausa, Putin se manifestou. Sua voz soou calma, quase fria. Mas por dentro, havia uma tempestade de emoções. O mundo inteiro aguardava ansioso por uma resposta de Trump. O silêncio era quase ensurdecedor. O que ele ia dizer? Desde o começo parecia que tudo estava prestes a mudar. A tensão no ar era palpável, como uma nuvem pesada de tempestade a ponto de desabar. A fala de Trump veio de repente com um tom firme, mas carregado de uma sombra de incerteza. Ele anunciou que faria tudo o que pudesse. Mas o que exatamente isso significava? Até onde iria sua determinação? A pausa que se seguiu foi como um tremor silencioso, uma espera angustiante. Cada palavra, cada respiração, parecia carregada de um peso absoluto. O que eles planejavam escondiam segredos profundos, promessas que ainda não tinham sido ditas. Durante essa troca tensa, algo mudou no ar. Uma energia que parecia vibrar no limite de um terremoto interior. Trump tentou manter seu controle, apelar à emoção, enquanto seus pensamentos cruzavam zonas proibidas.
Como uma peça de xadrez, cada movimento era decisivo. A plateia, invisível, aguardava o desfecho. O que aconteceria se a calma se quebrasse? Se o movimento mal calculado provocasse uma mudança irreversível? Apenas o tempo diria, enquanto o silêncio permanecia carregado de uma expectativa mortal. E então, uma pergunta surge na cabeça. Qual será o próximo passo? Quais segredos ainda estão escondidos por trás dessas vozes frias? O palco está montado para uma reviravolta que pode alterar tudo. Cada instante, uma oportunidade ou uma armadilha. E no fundo, resta a dúvida, até onde eles estão dispostos a chegar?